Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 2/7, quinta-feira. Vamos começar a nossa aula aí, pessoal, fazendo a correção das atividades da página 316, que vocês já fizeram, né? Então, agora nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta aí. Um jogador de futebol, ao erguer a taça da conquista do campeonato, está realizando o trabalho? Justifique. Então, pessoal, no momento em que esse jogador ergue a taça, sim, né? Porque ele vai fazer o esforço de levantar essa taça, né? Deslocando-a no mesmo sentido da força, né? Mas, ao manter a taça levantada, mesmo se esforçando para isso, não há mais o deslocamento que vai caracterizar o trabalho, tá? Aí, nesse caso, a hora que ele mantém essa taça, já tá ali com a taça, vai ter esforço, né? Vai realizar trabalho. A hora que ele levanta a taça, enquanto ele tá mantendo ela ali, o trabalho vai ficar nulo, né? Então, a resposta aí, pessoal, vocês têm que colocar assim: no momento em que o jogador ergue a taça, sim, pois o esforço de levantá-la, deslocando-a no mesmo sentido da força. Mas, ao manter a taça levantada, mesmo se esforçando para isso, não há o deslocamento que caracteriza o trabalho, tá? Então, essa é a resposta. É realizado o trabalho somente no momento em que ele levanta a taça. O fato dele manter a taça levantada já não determina mais o trabalho, tá? A2. O que é uma alavanca? Dê exemplos de alavancas interpotentes. Então, uma alavanca é uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. O que é uma alavanca? É uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio, né? É um exemplo que tem até na apostila, a gente comentou bastante, foi da gangorra, né? Que é um brinquedo e tem um centro de apoio no meio, né? E as duas extremidades são utilizadas por duas pessoas, né? Que faz esse brinquedo funcionar, né? Ele pede exemplo aí de alavancas interpotentes. Então, pode ser uma pinça, uma pá, a vassoura, um grampeador, um cortador de unha. Tudo isso daí, todos esses objetos aí são exemplos de alavancas, né, interpotentes. Então, pinça, pá, vassoura, grampeador, cortador de unha, tá? São exemplos de alavancas interpotentes. A3. Cite as vantagens da utilização de roldanas fixas imóveis. Roldanas fixas facilitam a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. A alavanca fixa facilita a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. Já as roldanas móveis diminuem a intensidade do esforço necessário
para sustentar um corpo. Roldanas móveis diminuem a intensidade do esforço necessário para sustentar um corpo. A 4, ele coloca lá: com que tipo de combustíveis as primeiras máquinas térmicas eram alimentadas? Então tem várias alternativas aí, né, pessoal? Fogo, vapor de água, gás natural, gasolina e carvão. No caso aí é o carvão, né, pessoal? Lá quando se fizeram lá as primeiras máquinas, né? O combustível era o carvão, que eles queimavam o carvão para poder aquecer, né? A substância ali que estava ali em questão, tá? 5. Relacione as colunas de acordo com o que você aprendeu sobre máquinas térmicas. Então, aí, pessoal, na realidade ele coloca as duas colunas aí e já coloca na segunda, né? 1, 2, tá? E A, B, C, D e E. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você vai ter que fazer embaixo nessa linha aí, esse relacione aí. Ou então fazer um traço que ligue, né? Tipo lá, a até a alternativa correta ali, né? Na do lado. Então, vai ficar a que é Heron de Alexandria, ele vai ser a número 4, tá? Eulípila. A B, que é Denis Papin, ele vai ser a B, vai ser a número 5, né? Precursor da autoclave, né? Foi Denis Papin que fez a primeira autoclave. A C, o Thomas, vai ser a 1, primeira máquina a vapor que atendia às indústrias, né? Foi ele que criou essa primeira máquina, tá? A D vai ser a 3, aperfeiçoou a máquina a vapor para outras utilizações. E a E vai ser a 2, primeiro veículo a vapor. Então, vai ficar, pessoal, A relacionado a 4. Então, o A, vocês podem colocar um traço aí ligando. Liguem o A até a 4 da coluna seguinte. O B no 5. O C no 1. D no 3. E o E no 2, tá? Esse que vai ficar essa relação aí. A 6. Quais os tipos de energia relacionados à energia mecânica? Então, nós vimos aí vários tipos de energia, né? Energia cinética, térmica, elétrica, energia potencial, energia luminosa, né? Vimos aí que existem vários tipos de energia. No caso aí, energia relacionada à energia mecânica é a energia cinética e a energia potencial. Então, alternativa D. 7. Uma caixa d'água armazena grande quantidade de água no alto de um prédio. Quando se abre a torneira em determinado andar, nota-se que a água jorra com força. No sistema caixa d'água água-torneira, qual é o tipo de transformação de energia que ocorre? Energia potencial gravitacional transforma-se em energia cinética, né? Então, a energia potencial gravitacional transforma-se em energia cinética, tá? Porque ela vai chegar lá na torneira pela gravidade, né? Então, energia potencial gravitacional transforma-se em energia cinética.
A 8. Cite os principais impactos causados ao meio ambiente pelo avanço industrial e pelo desenvolvimento tecnológico. Poluição do ar e das águas é um. Consumo inadequado de recursos naturais, desmatamento, degradação do solo. Então, poluição do ar e das águas, consumo inadequado de recursos naturais, desmatamento e degradação do solo, tá? Aí, pessoal, lá na página 317, tem aí tarefa e depois um resumo aí do que vocês aprenderam com essa unidade. Então, vamos lá. Tarefa aí, nós temos umas lacunas a serem preenchidas, né? Na frase. Então, ele diz lá, complete a frase. Existe trabalho quando determinada força aplicada a um corpo gera um deslocamento na mesma direção. Então, ficou lá, força, corpo, deslocamento e direção. A 2. O que são máquinas simples? São instrumentos capazes de intensificar os efeitos de uma força. Não. Instrumentos capazes de intensificar os efeitos de uma força, vírgula, modificando e transmitindo sua ação para realizar um movimento. Então, modificando e transmitindo sua ação para realizar um movimento. 3. Considere o mecanismo de funcionamento de um pêndulo. Quando ele está parado, antes de ser solto, e ele apresenta. Então, quando ele está parado, né? Antes dele ser solto. Tem até na apostila aí, tem uma foto, né, de um pêndulo em várias situações. Ele parado, depois ele solto, tá? Então, diz lá. Energia cinética nula e energia potencial gravitacional diferente de zero. A B. Energia cinética e potencial gravitacional nulas. C. Energia cinética e potencial gravitacional diferente de zero. D. Energia cinética e potencial elástica nulas. E. Energia cinética e potencial elástica diferente de zero. Então, é a A, né, pessoal? Energia cinética nula e energia potencial gravitacional diferente de zero. Energia cinética nula porque se ele está parado, né? Aqui está o pêndulo, ele está parado. Então, energia cinética é nula, né? Quando, tá? Aí, se ele estivesse em movimento, que seria diferente, tá? 4. São combustíveis não renováveis, exceto não renováveis, ou seja, nós sabemos que combustíveis renováveis são aqueles que, num período, né, durante um determinado período, ele é reposto pela natureza, né, são renováveis, reposto naturalmente, né, a natureza repõe aquilo ali. Então, os não renováveis é o que não acontece isso, eles não são repostos, né. Então, exceto carvão mineral, petróleo, água, gás natural, combustíveis fósseis. Então, alternativa C, tá? Não renováveis. Alternativa C, água. Exceto a água. A água, ela é renovável. O restante são todos, tá?
não renováveis, né? Carvão mineral não é renovável, petróleo também não, gás natural não, combustíveis fósseis também não. O único que é renovável aqui é a água, tá? 5. Explique o que você entende por fonte de energia. Dê um exemplo. Nós falamos muito em energia, né, pessoal? Fonte de energia é uma estrutura capaz de armazenar energia e fornecê-la a partir de uma transformação energética. Então, energia é uma estrutura capaz de armazenar energia e fornecê-la a partir de uma transformação energética. Exemplo de energia aí: usinas eólicas, né, que através do vento é armazenada energia e é transformada em energia elétrica, né? Então, um exemplo, ele pede né? Um exemplo aí, energia eólica, é onde é captada a energia do vento e ela é transformada em energia elétrica. Aí nessa mesma página tem lá, você aprendeu. Então, nós vimos nessa unidade os conceitos de trabalho, potência e energia, né? Aí, trabalho. De acordo com os conceitos estudados nessa unidade, uma pessoa sentada está realizando um trabalho? Justifique. Não está realizando trabalho, pois ela só realiza um trabalho quando uma força é aplicada em um corpo, gerando seu deslocamento. Então, uma pessoa sentada está realizando trabalho? Não. Só realiza um trabalho quando uma força é aplicada em um corpo, gerando seu deslocamento. Aí uma outra coisa que nós vimos foram as máquinas simples e as máquinas mais complexas. Dessas máquinas aí, nós temos a potência, né? Lembrando lá, aí ele pede, define potência. Potência é a rapidez com que trabalho é realizado. Eu até comentei com vocês, a gente vê muito isso no dia a dia em relação a carro, né? Quando alguém vai avaliar um carro, tipo lá um carro 1.0, 2.0, o que significa isso? A potência do carro, né? Então, a potência ela é medida, tá? É a rapidez com que ela está, essa máquina, vamos supor, o motor do carro, ele está zero, potência zero. Você ligou ele, potência zero. Quando você começa a andar, em relação ao carro, é sempre feito a 100 km, né? Quanto tempo que esse carro demora, aí você vai pisar no acelerador para ele poder andar, quanto tempo ele demora para chegar do zero até 100 km, tá? 100 por hora, entendeu? Quanto tempo ele demora do zero para atingir 100 por hora. Esse tempo aí é a potência dele. Então, vamos supor, se um carro 1.0 ele demorar, vamos supor, 5 segundos, um carro 2.0 ele vai demorar 2 segundos, vamos supor, tá? Então, na realidade a potência é a rapidez com que o trabalho é realizado, tá? Isso é a potência, tá? Quanto maior a potência, maior a velocidade do trabalho em menos tempo. Vimos também energias renováveis e não renováveis, né? E os impactos ambientais dessa energia, tá? Então, nós vemos lá, em relação ao conceito de energia. Energia mecânica
é a soma das energias cinética e potencial de um sistema que é constante, ou seja, os valores de energia cinética inicial e final são iguais caso não seja dissipada no meio. Quando ele diz dissipada no meio, seja perdida no meio, tá, pessoal? Então ficou assim: energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial de um sistema e é constante, ou seja, os valores de energia cinética inicial e final são iguais caso não seja dissipada no meio. Então, o primeiro aí para ser completado, cinética, depois potencial, o terceiro constante, depois cinética e iguais, tá? Então, pessoal, dessa unidade 2 aí, é isso aí que vocês precisavam saber. Eu sei que esses conceitos aí de potência, trabalho, energia, são conceitos que vocês vão rever tudo isso daí lá no ensino médio, na física, tá? Vocês vão rever esses conceitos de trabalho, de potência, rodanas, todas essas máquinas aí. Na realidade, isso aqui que nós vimos nessa unidade 2 foi só uma introdução, tá? Do que vocês vão ver depois em física, tá? Que na realidade isso aqui é física. Vocês vão retornar a ver isso daqui lá no 9º ano, que já tem física, e depois lá no ensino médio, tá? E aí, pessoal, na próxima aula nós vamos começar a falar sobre termologia. Pessoal, esse caderno de vocês dois aqui, ele é totalmente voltado para física, tá? Ele é assim, preparando vocês para entrarem lá no 9º ano sabendo um pouquinho de física, tá? Ele é bem voltado para física. Aí nós vamos ver termologia, tá? Ou seja, nós vamos estudar a temperatura, o calor, né? A energia térmica, tá? Nós vamos começar a ver isso daí na próxima aula, tá bom? Por hoje, então, é só isso daí, tá, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente começa a ver aí a unidade 3. Beijo a todos.